Olá, meus queridos, estamos de volta. Hoje vamos falar um pouco sobre a cultura, regras sociais e valores. Lembrando que no momento inicial da nossa aula vamos fazer a problematização sobre cultura, valores e regras, e posteriormente a gente vai fazer a correção da atividade que foi passada semana passada no Classroom. Então, logo aqui, deixa eu colocar aqui o cursor. A gente vai falar onde nós aprendemos os nossos valores, o que nós entendemos por valores. Então, o que nós aprendemos por valores, entendemos por valores, a gente aprende inicialmente nos espaços onde convivemos. A gente convive, o primeiro espaço de convivência que nós temos é o da nossa família. Então, aprendemos os valores com a nossa família. Posteriormente, aprendemos na nossa escola. Aprendemos na igreja, no convívio da igreja, o convívio da nossa comunidade. Então, nós temos esse aprendizado, construímos essas regras como, por exemplo, ser honesto, respeitar os mais velhos, proteger a natureza, não roubar, não matar. Então, são informações, são ensinamentos que nos são passados desde muito pequeno. E a gente não só aprende isso em casa com os nossos pais. Por exemplo, nós estamos falando de valores na aula de filosofia, né? De valores de respeito. Vamos falar já mais sobre respeito. Então, tudo isso que é ensinado em casa também vem para a escola, também vai ser discutido em outros espaços. E aí a gente vai falar sobre igualdade. A igualdade é um valor? Então, a gente olha para a nossa sociedade, como eu já tinha dito nas aulas anteriores, mas vamos reforçar hoje. A gente olha para as pessoas que estão à nossa volta e a gente vai observar pessoas mais ricas, pessoas com condições mais pobres, pessoas altas, pessoas baixas, pessoas brancas, pessoas negras, pessoas pessoas de religiões católica, outra protestante, outra de outra religião, enfim. Então, convivendo na sociedade, a gente tem muito contato com o diferente. Então, nosso interesse aqui hoje também é tratar o diferente. Como devemos tratar o diferente? E aí eu trouxe para vocês esse mapa aqui. E nesse mapa a gente observa basicamente essa miscigenação que nós podemos falar, que também falava sobre a atividade que vocês fizeram lá no Classroom, sobre a miscigenação do Brasil, sobre como a nossa cultura está ligada à mistura de etnias, de contribuições culturais, de outros, da africanos, europeus, enfim. Então, a gente tem que aprender a lidar com essa diferença do ponto de vista de valorizar a diferença e de forma alguma utilizar a diferença para inferiorizar uma pessoa. Então, a igualdade é um valor no sentido de darmos o respeito às pessoas, o valor de trazer as pessoas próximas, mesmo tendo elas as diferenças econômicas, diferença cultural, qualquer tipo de diferença, mas todas as pessoas são especiais dentro da sua diferença. Imaginem só uma sociedade em que todas as pessoas fossem iguais. Não, a gente não poderia nem contribuir, porque a gente se contribui na medida que a gente conhece algo novo. Então, minha colega tem uma característica cultural diferente da minha. Então, eu vou entender aquela característica cultural, eu vou estar aprendendo novas informações, eu vou ter outra forma de ver a sociedade, analisar as coisas. Então, a gente parte desse princípio do diferente ser extremamente importante para a gente construir o respeito, para a gente construir a nossa identidade cultural, que é pautada nisso, na valorização, aliás, na diferença e a gente trabalhando a valorização dessa diferença. E o texto que foi passado para a atividade de casa foi basicamente um texto falando sobre essa diversidade cultural que é o nosso
que tem o nosso país. Então, o que significa essa diversidade cultural? Lá no texto que vocês fizeram a leitura, basicamente está falando sobre como se teve o interesse de mostrar ao índio a cultura nativa como uma cultura forte do Brasil. Depois também falando sobre a cultura africana para falar do Brasil. Não posso falar de cultura do Brasil sem falar as contribuições nativas dos índios. Não posso falar do Brasil sem falar da cultura africana, né? As contribuições que os negros deram, vindos da África, deram para o nosso país, então também a europeia. Então, a nossa cultura, ela é a junção, ela é a mistura de tudo isso. Então, a diversidade cultural, essa diversidade, e que estão muito de uma forma muito forte na nossa forma de falar, na nossa forma, o nosso vocabulário tem muitas contribuições de origem das mais diversas. Os nossos costumes, os nossos hábitos, são hábitos de contribuições de várias culturas. Enfim, segunda questão. Qual a importância tem para o Brasil as diferentes culturas regionais? A gente observa que do sul, do norte, nordeste, há uma variação muito forte, uma variação linguística com sotaque, há uma variação na alimentação, há uma variação nas práticas culturais, como nas danças, como nas músicas. Então a gente observa que cada região ela tem uma cultura que caracteriza cada região. E isso pra gente é muito enriquecedor, porque quando a gente vai visitar também outra região, a gente normalmente vai para conhecer um pouco mais sobre aquelas características culturais. Quando a gente vai para a região norte, a gente vai para entender um pouquinho como é a dança deles, como são a tradição alimentar, né? Como a culinária deles, a música que é característica deles. Quando as pessoas vêm para cá, para o Nordeste, as pessoas se interessam pelo forró, se interessam pela nossa comida, enfim, pela nossa cultura. Então, essa diferença regional é convidativo, convida as pessoas para conhecer, fala também sobre o processo de formação dos grupos que moram nessas regiões, enfim, que são histórias diferentes, não são espaços sociais diferentes. Então, isso é extremamente positivo. Terceira questão. Classifique as assertivas abaixo, colocando V para verdadeiras e F para falsas. A cultura é uma reunião de aspectos importantes de uma sociedade. Ela move a identificação entre pessoas e o lugar em que vive. Extremamente correto. Então, esse item é um item correto, porque a cultura ela é uma construção coletiva, jamais uma construção individual. Então, ela fala sobre características de um grupo, características de um povo. É uma construção, a gente sempre deve lembrar. A cultura é uma construção coletiva, faz parte da característica de um grupo. Próxima, a cultura é estática, ou seja, ela não se modifica com o passar do tempo. Informação errada. Por quê? Porque a cultura, ela vem passando por modificações. Então, os aspectos culturais que foram fortes no tempo dos avós de vocês são diferentes dos tempos das mães de vocês e pais de vocês, e também são diferentes da geração de vocês. Então, não é que a cultura do período dos avós de vocês fosse melhor, de vocês fosse melhor, dos avós de vocês fosse pior. A gente não deve analisar comparando, mas a gente deve analisar entendendo como foi que se construiu. Não existe melhor nem pior, né? Existem culturas diferentes. Ela passa assim por processos de transformação. Então, por último, há estudiosos que se preocupam em analisar a cultura e estudar as peculiaridades culturais de um lugar. Correto, corretíssimo. Existem o pessoal da antropologia, que estuda o comportamento do homem, a filosofia, a sociologia,
estuda cultura, trabalha, problematiza os temas que estão ligados à construção cultural. Então, é sim um tema de estudo de pesquisadores, tá certo? Meus queridos, a gente encerra agora a nossa aula. A gente se encontra próxima semana e até logo.